Vamos resolver a questão 21 da prova de 2019 da UFSC. Então, ele fala assim: considere a função definida pela lei f de x é igual a esse monte de negócio aí. Essa função, ela é chamada de função por partes. Por quê? Porque para cada intervalinho de x que a gente olha, a gente vai ter uma lei de formação associada àquele intervalo que é diferente. E a junção de todos os intervalos de x, então, a junção de tudo isso vai ser a nossa f de x, certo? Então, você nota que aqui no final ele define o intervalo e aqui no início ele está definindo uma lei de informação associada àquele intervalo do final, certo? E aí no item 01 ele fala assim, o domínio da função f são os números reais. Lembra lá que domínio é o que a gente analisa no x. E para a gente achar o domínio de uma função, a gente foca se a função tem dois tipos de problema. Que problemas são esses? Se a função é definida com uma fraçãozinha em que o denominador tem uma variável, ou quando a função tem na lei de formação uma raiz de índice par. Lembra lá que esses são os problemas que a gente mais busca no domínio, que a gente vai ter que ter um certo cuidado para retirar esses valores que dão problema do nosso domínio, para que a função não passe por esses valores, certo? Só que as leis de formações associadas aos nossos intervalos ali na nossa função por partes, elas são todas leis de formações de polinômios, certo? Então, no primeiro caso, você tem uma função constante, depois uma função do primeiro grau, depois do segundo grau, não tem nenhum dos problemas que eu havia citado antes. E, além disso, outra coisa que poderia dar um certo probleminha é que quando a questão estivesse definindo quem são os intervalos, ela, de uma maneira muito perspicaz, ela retirasse um desses valores. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui que x é menor do que 7 sobre 2 e no próximo intervalo eu não acrescentasse esse 7 sobre 2, eu simplesmente colocasse aqui, ó, 7 sobre 2 menor que x, eu estaria retirando o valor 7 sobre 2 da nossa lei de formação. Eu estaria obrigando que esse valor não fosse percorrido, certo? Porque esse valor não estaria nem na primeira lei de formação, nem na segunda, nem na terceira. E aí a questão obrigaria que esse valor estivesse fora do domínio. Só que isso não está acontecendo. Ela coloca aqui, né, todos os valores muito bem desenhados, quando ele não participa de um limite na lei de formação superior, ele participa do limite na próxima. Então tá tudo certo, o domínio realmente vai ser todos os números reais, item verdadeiro. Valeu?